Pessoal, eu quero explicar de vez quem tem direito a essa revisão, né? O ministro que acabou de ser indicado de Lula, ele pede vista no processo. Então aí a gente tem aí no mínimo, na verdade no máximo, né, 90 dias para isso acontecer. Mudança também, né, algumas características ali que o Alexandre de Moraes quer modificar. Existe um questionamento muito grande também de pessoas dizendo por que o Alexandre de Moraes decidiu pedir vista logo agora, né, que é no governo do presidente Lula, e não fez isso na época do Bolsonaro. E o mesmo comportamento de pedido de vista, de pedido de prazo, acontece por ministros indicados pelos atuais presidentes. Por exemplo, o ministro indicado por Bolsonaro, na época, ele seria responsável pelo pagamento dos atrasados, né, que daria quase R$ 1 trilhão de pagamentos devidos a aposentados e pensionistas do INSS. Esse é um valor bem próximo a R$ 1 trilhão, que é a revisão da vida toda. E outro ministro agora indicado por Lula, Zanin, pede vista no processo da revisão das aposentadorias. Tem aposentados e pensionistas que têm direito a dobrar o salário. A gente vai colocar aqui. Será que você que está assistindo aqui, você tem direito à revisão da vida toda? Você que está esperando aí, você que já tem mais de 10 anos de aposentado. Vamos explicar aqui quem tem direito da revisão da vida toda, qual é a previsão aí disso acontecer. Tema que não deveria nem ter mais discussão, porque o STF ele já aprovou a revisão da vida toda. Agora é questão de acordos, como é que a questão de como que vai se aplicar a lei. O INSS pede a suspensão de alguns processos que já estão em andamento, mas eu quero trazer aqui para você para saber, para mostrar para você se você tem direito ou não à revisão da vida toda, a revisão que prometia incluir mais pessoas. Eu quero explicar. Você que tem mais de 10 anos de aposentado, eu vim trazer trouxe uma emenda aqui de uma senadora para acabar com o fim da decadência. O que é o fim da decadência? Prazo decadencial, aquele que tem mais de 10 anos de aposentado. Eu vou explicar. Se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho e dá aquele like aí para fortalecer o canal. Eu já trago mais informações para vocês. Bora lá. Pessoal, vamos lá. Eu quero colocar aqui para vocês a questão. Eu vou botar o processo já também, aí que o Cauã já preparou, tá? Eu vou só explicar aqui para vocês, tá? Esse homem aqui, Zanin, pede vista em julgamento de recursos do INSS sobre a revisão da vida toda. Zanin, para quem não sabe, ele é indicado, né? Ele foi advogado do presidente Lula, né, naquele processo, né, que levou ele para a cadeia em Curitiba, ele conseguiu ali a anulação do projeto. Muita gente fala que o presidente Lula é um descondenado, juridicamente não. Ah, Felipe, você está defendendo o Lula. Não, gente, vamos falar o que diz a lei. Ele não é um descondenado, não. O processo dele foi anulado ali, suspenso, pelo próprio a pedido desse advogado, que ele é um especialista em defender políticos, usar o direito como arma, tá? Até mesmo mediação de conflitos, né? Ele usa a lei e ele é um especialista nesse assunto, né? De usar a lei a favor, né? Para defesa. Então, o Zanin, o Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ele pediu vista e interrompeu o julgamento de recursos do INSS. Então, ele está aqui também para defender o INSS, tendo em vista que agora o INSS está da responsabilidade do presidente Lula. E a esquerda hoje é a base do governo. E você vê que antes a esquerda ela lutava mais ali nas pautas sociais, mas como hoje o governo é um governo de esquerda, é o governo do PT,
eles não lutam tanto nessa pauta, né? Até o 14º salário eles pararam de falar por conta de ser o presidente Lula. Eu tenho certeza, se hoje o presidente é o Bolsonaro, a revisão da vida toda sairia por conta de oposicionismo, tá? Eu vejo, muita gente fala aqui, né, sobre o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já tinha dado causa ganha ao aposentado e pensionista ano passado no governo Bolsonaro, votando contra o governo. E agora está acatando alguns pedidos do governo, do INSS. Inclusive, o Alexandre de Moraes hoje é o relator dessa matéria. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês entendam agora, tá? Sobre a revisão da vida toda. Como é que funciona? Quem tem direito à revisão da vida toda? É automático? Eu queria pegar esse trechinho aqui, ó, e ler para vocês e trazer essa informação, trazer sempre o resumo aqui para você entender. Bora lá? Olha só. No ano passado, o plenário do STF decidiu que o mecanismo da revisão da vida toda é constitucional. Isso significa que todas as contribuições previdenciárias feitas do INSS pelo trabalhador no período anterior de 1994 podem ser consideradas no cálculo das aposentadorias, o que pode aumentar os rendimentos de parte dos aposentados. A reforma da Previdência de 1999 determinou que os aposentados podem sim pode se aposentar considerando a média salarial dos 80% maiores da contribuição feita a partir de 94. Então, o que dizia a reforma da Previdência de 1999? Que só iria contar as contribuições depois de 1994. A data de julho de 94 foi escolhida como marco porque este foi o mês que entrou em vigor o Plano Real. Antes disso, o país vivia um período de hiperinflação e o cálculo da correção monetária poderia criar distorções. Em fevereiro, o INSS afirmou que tinha total disposição de cumprir a decisão, mas ainda assim pediu a suspensão de processos com alegações de que ainda cabia recurso. Moraes, porém, ressaltou que só avaliaria pedidos de suspensão depois que o órgão apresentasse um cronograma. Pois bem, em março, em manifestação enviada ao STF, o INSS afirmou que só poderia apresentar um cronograma minimamente factível quando reconhecesse os termos exatos de decisão, o que ocorreria quando fosse publicado o acordal do julgamento. Este foi publicado em 13 de abril, no dia do meu aniversário. Em maio, o INSS apresentou embargos de declaração, um tipo de recurso utilizado para esclarecer pontos de decisão. Ao apresentar o embargo, o INSS solicitou a suspensão dos processos até a decisão definitiva. Esse pedido foi acolhido por Alexandre de Moraes. Vamos aqui, ó. Todos teriam direito à revisão e será automática? Não todos vão ter direito, né, pessoal? Só quem vai ter direito, né? Para ficar claro aqui, só quem vai ter direito seriam aqueles beneficiários que já têm processos na justiça em andamento ou quem entrasse com ação desde que se encaixe no prazo e nos critérios exigidos. Vamos lá, para ter direito à revisão da vida toda. Para ter direito à revisão da vida toda, é preciso que o aposentado receba o seu primeiro pagamento, né, há menos de 10 anos. Depois disso, caduca o prazo para ter direito à revisão de benefício. Ter se aposentado antes da última reforma da Previdência, ou seja, antes de novembro de 2019. Ter começado a trabalhar de maneira formal, ou seja, com carteira de trabalho assinada, ou contribuído pelo INSS como autônomo antes de 1994, tá? Antes de 1994. Uma outra coisa que é muito importante
que aqui na matéria não fala, tá? Ressalto dizer que se você teve contribuições menores em 1994, não vale a pena você botar na justiça. Não vale a pena você entrar com a revisão da vida toda. Porque se você tinha um salário menor, a tendência é seu salário reduzir. Então, se você teve contribuições maiores em 1994 e tem menos de 10 anos de aposentado e também ter sido aposentado antes de novembro de 2019, é uma janela muito pequena, tá? É ali de 2013, né? Finalzinho de 2013, entre 2013 a novembro de 2019. Porque a revisão da vida toda, ela vai ter uma hora que ela vai se fechar. Porque ninguém vai quando chegar em 2029, ninguém mais terá direito à revisão da vida toda. É uma revisão que ela vai ser extinta, porque a maioria já vai ter mais de 10 anos de aposentado. Então, pessoal, e quem tiver menos de 10 anos de aposentado, se aposentou após a reforma da Previdência, então não terá direito. A questão de uma emenda que tinha, né, que tem ainda, sobre o prazo decadencial, para quem tem mais de 10 anos também tem direito, dificilmente será acatado na medida provisória. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, o melhor ainda está por vir, só está começando. Tchau, tchau.